Capítulo 20. Visitamos a casa da hipopótama prestativa. Sede. Hospitais. Salas de aula. Agora vou acrescentar à minha lista de lugares menos apreciados. Lares de idosos. Isso pode soar estranho, já que eu morava com meus avós. Suponho que a casa deles conte como um lar de idosos, mas me refiro a instituições. Casas de repouso. São horríveis. Têm um cheiro que é uma mistura profana de comida de refeitório, produtos de limpeza e pensionistas. Os reclusos, pacientes, parecem sempre muito infelizes. E esses lugares têm nomes absurdamente alegres, como terras ensolaradas. Francamente. Passamos pelo portal de pedra calcária e entramos em um grande hall aberto, a versão egípcia de assistência permanente. Fileiras de colunas pintadas em cores vivas eram incrustadas com argolas de ferro que sustentavam tochas acesas. Vasos com palmeiras e hibiscos floridos estavam espalhados pelo lugar, numa tentativa fracassada de criar uma atmosfera animada. Grandes janelas permitiam ver o lago de fogo, o que deve ser uma paisagem encantadora para quem aprecia enxofre. As paredes eram pintadas com cenas da pós-vida egípcia, além de hieróglifos com lemas alegres como imortalidade com segurança e a vida começa aos 3.000. Luzes serviçais cintilantes e chabite de argila em uniformes brancos de médico se moviam pelo lugar, carregando bandejas com medicamentos e empurrando cadeiras de rodas. Os pacientes, porém, não eram muito ativos. Uma dúzia de figuras minguadas, vestidas em camisolas hospitalares de linho, ocupava assentos em pontos diferentes da sala, olhando para o nada. Outras vagavam pelo cômodo, empurrando suportes com bolsas de soro penduradas. Todas usavam braceletes com seu nome em hieróglifos. Alguns pareciam humanos, mas muitos tinham cabeça de animal. Um homem idoso com cabeça de garça se balançava em uma cadeira metálica dobrável, desferindo bicadas nas peças de um jogo de senet sobre a mesinha. Uma velhinha com cabeça grisalha de leoa se movia pelo lugar em uma cadeira de rodas, resmungando em miados. Um homem enrugado de pele azulada, não muito mais alto que Bess, abraçava uma das colunas de pedra calcária e chorava baixinho, como se tivesse medo de que a coluna tentasse abandoná-lo. Em outras palavras, a cena era deprimente. — Que lugar é este? — perguntei. — São todos deuses? Carter parecia tão perplexo quanto eu. Bess estava absurdamente chocado. — Nunca estive aqui, ele disse. — Ouvi boatos, mas... Ele engoliu como se tivesse acabado de comer uma colher cheia de pasta de amendoim. — Venham, vamos procurar o posto de enfermagem. O posto era um balcão de granito em formato de arco crescente, com uma fileira de telefones. Embora eu não pudesse imaginar para quem eles ligariam do Duat. Um computador, muitas pranchetas e um disco de pedra do tamanho de um prato, com um mostrador triangular. Um relógio de sol. O que parecia estranho, já que não havia sol. Atrás do balcão, de costas para nós, uma mulher gorda e baixinha conferia uma lousa branca com nomes e horários de medicamentos. Seus cabelos pretos e brilhantes estavam trançados, descendo pelas costas como uma enorme cauda de castor, e a touca de enfermeira mal cabia em sua cabeça larga. Estávamos a meio caminho do balcão quando Bess parou. — É ela. — Quem? Carter perguntou. — Isso é péssimo. Bess ficou pálido. — Eu devia saber. Maldição! Vocês vão ter que continuar sem mim. Olhei com mais atenção para a enfermeira, que ainda estava de costas para nós. Ela parecia um pouco imponente, com braços muito robustos, pescoço mais grosso que minha cintura e a pele de uma estranha coloração arroxeada. Mas eu não conseguia entender por que ela incomodava tanto Bess. Pensei em perguntar, mas ele havia se agachado atrás do vaso mais próximo. A planta não era grande o bastante para escondê-lo e certamente não camuflava sua camisa havaiana. — Bess, pare com isso, falei. — Shhh, estou invisível. Carter suspirou. — Não temos tempo para isso. Vamos, Sede.
Ele seguiu rumo ao balcão da enfermagem. Com licença, meu irmão falou. A enfermeira se virou e eu gritei. Tentei controlar o choque, mas foi difícil, porque a mulher era uma hipopótama. Não quero dizer em um sentido jocoso. Ela era realmente uma hipopótama. Seu focinho comprido tinha a forma de um coração de cabeça para baixo, com bigodes espetados e narinas miúdas, e na boca havia 2 grandes dentes inferiores. Seus olhos eram pequenos e redondos. O rosto emoldurado por abundantes cabelos pretos era bem estranho, mas nem um pouco tão peculiar quanto o corpo. Sua blusa de enfermeira estava aberta como se fosse uma jaqueta, mostrando um sutiã de biquíni que, como dizer de forma delicada, tentava cobrir muita coisa com muito pouco pano. A barriga roxa e cor-de-rosa estava incrivelmente inchada, como se ela estivesse grávida de 9 meses. Como posso ajudá-los? Ela perguntou. Sua voz era agradável e gentil, diferente do que se poderia esperar de um hipopótamo. Pensando bem, eu não esperaria voz alguma de um hipopótamo. Quer dizer, olá, gaguejei. Meu irmão e eu estamos procurando... Olhei para Carter e vi que ele não olhava para o rosto da enfermeira. Carter. O quê? Ele se recompôs de seu transe. Sim, desculpe. Você não é uma deusa? Taweret, ou algo assim? A mulher hipopótama exibiu os 2 dentões no que eu esperava que fosse um sorriso. Que bom ser reconhecida. Sim, querido, sou Taweret. Vocês disseram que estão procurando alguém? Um parente? Vocês são deuses? Atrás de nós, o hibisco fez um ruído quando Bez ergueu o vaso e tentou levá-lo para trás de uma coluna. Taweret arregalou os olhos. Aquele é Bez? Ela perguntou. Bez! O anão levantou-se de repente e ajeitou a camisa. Seu rosto estava mais vermelho que o de Sete. Esta planta parece bem saudável, ele murmurou. Vou dar uma olhada nas outras ali. Ele começou a se afastar, mas Taweret o chamou novamente. Bez, sou eu, Taweret, aqui. Ele parou como se Taweret tivesse disparado um tiro em suas costas. Virou-se devagar, com um sorriso torturado. Oi, Taweret. Uau! Ela saiu de trás do balcão usando sapatos de salto alto que pareciam impróprios para uma mamífera aquática grávida. Abriu os braços volumosos para um abraço e Bez estendeu a mão. Eles acabaram executando uma dança esquisita, meio abraço, meio aperto de mão, o que tornou a situação bastante óbvia para mim. Então, vocês 2 namoravam? Perguntei. Bez me fuzilou com um olhar. Taweret corou e foi a primeira vez que constrangiu um hipopótamo. Há muito tempo. Ela se virou para o deus anão. Bez, como vai? Depois daquela ocasião horrível no palácio, tive medo. Bem, ele gritou. Sim, obrigado. Bem, você está bem? Que bom. Estamos aqui para tratar de um assunto importante, como o Sede estava prestes a lhe dizer. Ele me chutou na canela, o que achei bem desnecessário. Sim, certo, falei. E estamos procurando Ra para despertá-lo. Se Bez esperava dar uma nova direção aos pensamentos de Taweret, o plano funcionou. Ela abriu a boca numa exclamação silenciosa, como se eu tivesse acabado de sugerir algo terrível, como uma caçada a hipopótamos. Despertar Ra? Ela falou. Céus! Isso é lamentável. Bez, você os está ajudando com isso? Ele gaguejou. É só, você sabe... Bez está nos fazendo um favor, eu disse. Nossa amiga Bastet pediu a ele que cuidasse de nós. Percebi imediatamente que havia piorado a situação. A temperatura no ambiente pareceu ter caído 5 graus. Entendo, disse Taweret. Um favor para Bastet.
Eu não sabia o que dissera de errado, mas tentei ao máximo consertar. Por favor, escute. O destino do mundo está em jogo. É muito importante encontrarmos Ra. Taweret cruzou os braços numa postura cética. Querida, Ra está desaparecido há milênios, e tentar despertá-lo seria terrivelmente perigoso. Por que agora? Diga a ela, Sede. Bess se insinuava para trás, como se estivesse se preparando para mergulhar no vaso de hibisco. Não precisamos fazer segredo. Taweret é completamente confiável. Bess! Ela se animou imediatamente e agitou os cílios. Está falando sério? Sede, fale, Bess implorou. E eu falei. Mostrei a Taweret o livro de Ra. Expliquei por que precisávamos despertar o Deus Sol. A ameaça da ascensão de Apófis, o caos e a destruição em massa, o mundo prestes a acabar ao amanhecer, etc. Era difícil interpretar suas expressões hipopotâmicas. Sim, Carter, tenho certeza de que a palavra existe. Mas enquanto eu falava, Taweret torcia o cabelo com um evidente nervosismo. Isso não é bom, ela disse. Não é nada bom. Ela olhou para trás, para o relógio de sol. Apesar da ausência de sol, o ponteiro projetava uma sombra clara sobre o hieróglifo para número 5. O tempo está acabando, disse Taweret. Carter franziu o senho olhando para o relógio de sol. Este lugar não é a quarta casa da noite? Sim, querido, Taweret concordou. Existem outros nomes, como Terras Ensolaradas, Casa do Descanso, mas também é a quarta casa. Então, como o relógio de sol pode estar no 5? Ele perguntou. Não devíamos, sei lá, estar parados na quarta hora? Não é assim que funciona, garoto, Bess interferiu. O tempo no mundo mortal não para de correr só porque você está na quarta casa. Se quiser seguir a viagem do Deus Sol, precisa se manter em sincronia com o tempo dele. Senti que se aproximava uma daquelas explicações absurdas. Eu estava preparada para aceitar a gloriosa ignorância e seguir adiante em nossa procura por Ra, mas Carter, naturalmente, não podia simplificar as coisas. Então, o que acontece se nos atrasarmos muito? Ele indagou. Taweret verificou o relógio mais uma vez, que estava se arrastando lentamente para depois dos 5. As casas são conectadas às suas horas da noite. Você pode permanecer em cada uma pelo tempo que desejar, mas só pode entrar ou sair delas perto da hora que representam. Eu massageei as têmporas. Por acaso tem algum remédio para dor de cabeça nesse seu posto de enfermagem? Não é tão confuso assim, disse Carter só para me irritar. É como uma porta giratória. Você precisa esperar pela abertura e passar por ela. Mais ou menos, Taweret concordou. Existe uma pequena tolerância na maioria das casas. Por exemplo, você pode deixar a quarta casa praticamente quando quiser, mas certas entradas são intransponíveis, a menos que você acerte o horário exato. Só se pode entrar na primeira casa ao pôr do sol, e só se pode sair da 12ª casa ao amanhecer. Na entrada da 8ª casa, a casa dos desafios, só é possível passar durante a 8ª hora. Casa dos desafios? Repeti. Já odeio essa. Ah, vocês têm a companhia de Bess. Taweret o encarou com um olhar sonhador. Os desafios não serão problema. Bess olhou para mim com ar de pânico, como se dissesse, salve-me. Mas se demorarem demais, Taweret continuou, as entradas se fecharão antes que vocês consigam passar. Ficarão trancados no Duat até amanhã à noite. E se não detivermos Apófis, falei, não vai haver um amanhã à noite. Essa parte eu entendi. Então, pode nos ajudar? Carter perguntou a Taweret. Onde está Ra? A deusa mexeu no cabelo. Suas mãos eram uma mistura de humano e hipopotâmico, com dedos curtos e roliços e unhas grossas.
Este é o problema, meu bem, ela respondeu. Não sei. A quarta casa é enorme. Provavelmente está em algum lugar por aqui, mas há uma infinidade de corredores e portas. Temos muitos pacientes. E não os acompanham? Carter perguntou. Não tem um mapa ou algo do tipo? Taweret balançou a cabeça com tristeza. Faço o melhor que posso, mas somos só eu, os Shabit e as luzes serviçais, e há milhares de velhos deuses. Fiquei desanimada. Eu mal conseguia guardar na cabeça os mais ou menos 10 deuses importantes que havia conhecido, mas milhares? Só naquela sala eu havia contado 12 pacientes, 6 corredores conduzindo em diferentes direções, 2 escadas e 3 elevadores. Talvez fosse minha imaginação, mas eu achava que alguns corredores haviam surgido depois de nossa chegada. Todos esses idosos são deuses? Perguntei. Taweret assentiu. Muitos eram divindades secundárias, mesmo nos velhos tempos. Os magos acharam que aprisioná-los não valia o esforço. Ao longo dos séculos, eles foram se perdendo, solitários e esquecidos. Com o tempo, acabaram chegando aqui. Eles simplesmente esperam. Pela morte? Taweret tinha um olhar distante. Eu gostaria de saber. Às vezes eles desaparecem, mas não sei se apenas se perdem pelos corredores, se encontram uma nova sala para se esconder, ou se realmente desaparecem no nada. A triste verdade é que tanto faz. Seus nomes foram esquecidos pelo mundo superior. Quando seu nome não é mais pronunciado, de que serve a vida? Ela olhou para Bes como se tentasse dizer alguma coisa. O deus anão desviou o olhar rapidamente. Aquela é Meket, não é? Ele apontou para a velha mulher leoa que se locomovia na cadeira de rodas. Tinha um templo perto de Abidos, acho. Uma deusa leoa secundária. Sempre era confundida com Sekhmet. A leoa rosnou debilmente quando Bes disse o nome de Sekhmet. Depois voltou a conduzir sua cadeira, miando baixo. História triste, falou Taweret. Ela veio para cá com o marido, o deus Onuris. Eles eram um casal de celebridades nos velhos tempos. Tão romântico. Certa vez ele viajou até a Núbia para resgatá-la. Eles se casaram. Pensamos que aquele era um final feliz. Mas os dois foram esquecidos. Chegaram aqui juntos. Então, Onuris desapareceu. A consciência de Meket começou a sumir logo depois. Agora ela passa o dia todo na cadeira de rodas, circulando sem rumo. Não lembro o próprio nome, apesar de lembrarmos a ela o tempo todo. Pensei em Kinum, que havíamos conhecido no rio, e em como ele parecia triste por não saber seu nome secreto. Olhei para a velha deusa Meket, miando e rosnando, e deslizando sem qualquer lembrança de sua antiga glória. E imaginei como seria cuidar de 1000 deuses naquele estado, cidadãos idosos que nunca melhoravam nem morriam. Taweret, como você suporta isso? Perguntei espantada. Por que trabalha aqui? Ela encostou acanhadamente em sua touca. Longa história, meu bem. E temos muito pouco tempo. Nem sempre estive aqui. Já fui uma deusa protetora. Afugentava os demônios, embora não tão bem quanto Bes. Você era bem assustador, Bes comentou. A deusa hipopótama suspirou com adoração. Que amor! Eu também protegia as mães na hora do parto. Você fazia isso porque está grávida? Carter perguntou, indicando a enorme barriga. Taweret parecia confusa. Não. De onde tirou essa ideia? Então, eu intervim. Você estava explicando por que cuida de deuses idosos. Taweret olhou para o relógio de sol e me assustei ao ver quão rápido a sombra se arrastava para os 6. Sempre gostei de ajudar as pessoas, mas no mundo superior, bem, ficou claro que eu não era mais necessária. Ela teve o cuidado de não olhar para Bes, mas o deus anão ficou ainda mais corado.
E era necessário que alguém cuidasse dos deuses idosos. Taweret continuou. Suponho que entendo a tristeza deles. Sei bem como é esperar eternamente. Bess cobriu a boca com o punho fechado e tossiu. Olhem só a hora, ele disse. Sim, sobre Ra. Você ouviu desde que veio trabalhar aqui? É possível, Taweret considerou. Vi um deus com cabeça de falcão em uma sala na ala sudeste há, sei lá, eras. Achei que fosse Nenti, mas pode ter sido Ra. Às vezes ele gostava de usar a forma de falcão. Para que lado? Perguntei. Se pudermos chegar perto, o livro de Ra talvez nos guie até ele. Taweret olhou para Bess. É você quem está me pedindo isso, Bess? Acredita mesmo que é importante ou só está fazendo porque Bastet pediu? Não, sim, ele bufou exasperado. Quer dizer, sim, é importante. Sim, estou pedindo. Preciso de sua ajuda. Taweret pegou uma tocha na coluna mais próxima. Nesse caso, venham por aqui. Vagamos pelos corredores de uma casa de repouso mágica, infinita, guiados por uma enfermeira hipopótama que carregava uma tocha. Só mais uma noite comum para os Kane. Passamos por tantos quartos que perdi a conta. A maioria das portas estava fechada, mas havia algumas abertas, e por elas vi velhos deuses frágeis em suas camas, reencarando a tela azul tremulante de uma televisão, ou simplesmente chorando no escuro. Depois de 20 ou 30 quartos assim, parei de olhar. Era deprimente demais. Eu segurava o livro de Ra, torcendo para que ele se aquecesse quando nos aproximássemos do Deus Sol, mas não tive sorte. Taweret hesitava em cada interseção. Era evidente que não tinha certeza do caminho por onde nos levava. Depois de mais alguns corredores e nenhuma mudança no papiro, comecei a ficar nervosa. Carter deve ter notado. Está tudo bem, ele prometeu. Nós vamos encontrá-lo. Lembrei como o marcador do relógio de sol se movia depressa no posto de enfermagem. E pensei em Vlad Menshikov. Queria acreditar que ele havia sido transformado em russo frito quando caiu no Lago de Fogo, mas isso provavelmente era querer demais. Se ele ainda nos perseguia, não devia estar muito longe. Entramos em outro corredor e Taweret parou. Ah, céus! À nossa frente, uma idosa com cabeça de sapo pulava de um lado para o outro, e quando digo que ela pulava, quero dizer que ela dava saltos de 3 metros de altura, coachava um pouco, saltava na direção da parede e ficava ali grudada por algum tempo, antes de ir para outra parede. Seu corpo era humano, vestido com uma camisola verde do hospital, mas a cabeça era totalmente anfíbia, marrom, úmida e cheia de verrugas. Os olhos saltados se viravam em todas as direções, e pelo som perturbado de seu coachar, deduzi que ela estava perdida. Hackett escapou outra vez, disse Taweret. Com licença 1 minuto. Ela correu até a mulher sapa. Bess tirou um lenço do bolso da camisa havaiana e secou a testa nervosamente. O que será que aconteceu a Hackett? Ela é a deusa sapa, sabe? Eu jamais teria imaginado, disse Carter. Observei Taweret tentando acalmar a velha deusa. Ela falava com voz doce, prometendo ajudar Hackett a encontrar seu quarto se ela parasse de pular pelas paredes. Ela é brilhante, comentei. Taweret, quer dizer. É, concordou Bess. Ela é competente. Competente? Eu disse. É nítido que ela gosta de você. Por que você é tão... De repente a verdade me atingiu como um raio. Eu me senti quase tão obtusa quanto Carter. Ah, entendi. Ela mencionou uma ocasião horrível no palácio, não foi? Foi ela quem o libertou na Rússia. Bess enxugou o pescoço com um lenço. Ele estava realmente suando muito. Por que diz isso? Porque você fica muito constrangido perto dela. Como... Eu ia dizer, como se ela tivesse visto você de cueca, mas duvidava que isso fosse grande coisa para o deus das sungas.
Como se ela tivesse visto você em seu pior e você quisesse esquecer. Bess olhou para Taweret com uma expressão sofrida, como havia olhado para o príncipe Menshikov em São Petersburgo. Ela sempre está me salvando, disse amargurado. E é sempre maravilhosa, generosa, bondosa. Nos velhos tempos todos achavam que nós namorávamos. Sempre diziam que formávamos um casal fofo. Os dois deuses afugentadores de demônios, os dois desajustados, enfim. Chegamos a sair algumas vezes, mas Taweret era muito bondosa. E eu era meio obcecado por outra pessoa. Bastet, Carter adivinhou. Os ombros do deus anão se curvaram. Óbvio assim, hã? Sim, Bastet. Ela era a deusa mais popular entre os plebeus. Eu era o deus mais popular. Então, bem, nós nos encontrávamos nos festivais e coisas do tipo. Ela era, bem, linda. Típico comportamento masculino, pensei. Só enxergam a aparência. Mas fiquei de boca fechada. Enfim, Bess suspirou. Bastet me tratava como um irmão mais novo. Ainda trata. Não tenho o menor interesse em mim, mas levei algum tempo para me dar conta. Estava tão obcecado que não fui muito bom para Taweret ao longo dos anos. Mas ela foi ajudá-lo na Rússia, eu disse. Ele assentiu. Eu mandei pedidos de socorro. Pensei que Bastet viria me ajudar. Ou Horus, ou alguém. Eu não sabia onde eles estavam, sabem? Mas tinha muitos amigos nos velhos tempos. Imaginei que alguém apareceria. A única que veio foi Taweret. Ela arriscou a vida ao entrar escondida no palácio durante o casamento de anões. Viu a coisa toda, como eu era humilhado diante das pessoas grandes. Durante a noite ela invadiu minha jaula e me libertou. Eu devo tudo a ela. Mas depois que me vi livre, eu fugi. Sentia tanta vergonha que não conseguia encará-la. Cada vez que penso nela, penso naquela noite e ouço as gargalhadas. A dor na voz dele era intensa, como se descrevesse acontecimentos do dia anterior, não de 3 séculos antes. Bess, não é culpa dela, falei com um tom suave. Taweret gosta de você, é evidente. É tarde demais, ele falou. Eu a magoei muito. Gostaria de poder voltar no tempo, mas... Bess hesitou. Taweret caminhava para nós, levando a deusa Sapa pelo braço. Agora, querida, ela dizia, venha conosco e vamos encontrar seu quarto. Não precisa mais pular. Mas é um salto de fé, Heket coachou. Meu templo fica por aqui, em algum lugar. Era em Kuz. Linda cidade. Sim, querida, disse Taweret. Só que seu templo já não existe mais. Todos os nossos templos se foram. Mas você tem um quarto bonito. Não, Heket murmurou. Os sacerdotes vão me oferecer sacrifícios. Tenho que... Ela cravou em mim os grandes olhos amarelos e compreendi como uma mosca deve se sentir logo antes de ser capturada pela língua de um sapo. Lá está minha sacerdotisa, Heket falou. Ela veio me visitar. Não, querida, Taweret protestou. Essa é Sedikene. Minha sacerdotisa. Heket tocou meu ombro com a palma da mão úmida e me esforcei para não recuar. Diga ao templo para começar sem mim, está bem? Irei mais tarde. Pode dizer isso a eles? Sim, respondi. É claro, senhorita Heket. Bom. Seus olhos encararam o vazio. Muito sono agora. Trabalho difícil, lembrar. Sim, querida, Taweret disse. Por que não se deita em um desses quartos por enquanto? Ela conduziu Heket ao quarto vago mais próximo. Bess a seguiu com olhos tristes. Sou um anão terrível. Talvez eu devesse tê-lo tranquilizado, mas minha mente estava processando outros assuntos. Começar sem mim, Heket dissera. Um salto de fé. De repente eu não conseguia respirar. Sede,
Carter perguntou. O que houve? Eu sei porque o papiro não está nos guiando, falei. Preciso começar a segunda parte do encantamento. Mas ainda não chegamos lá, Carter disse. Nem vamos chegar, a menos que eu comece o encantamento. É parte da busca por Ra. O que é? Taweret surgiu ao lado de Bess e o susto quase o fez pular da camisa havaiana. O encantamento, repeti. Tenho que dar um salto de fé. Acho que a deusa Sapa a infectou, Carter reclamou. Não, seu idiota, eu disse. Essa é a única maneira de encontrar Ra, tenho certeza. Ei, garota, Bess disse. Se você começar esse encantamento e não tivermos encontrado Ra quando sua leitura terminar... Eu sei. O encantamento vai explodir em minha cara. Quando eu disse explodir, eu quis dizer literalmente. Se o encantamento não encontrasse o alvo apropriado, o poder do livro de Ra estouraria em meu rosto. É o único jeito, insisti. Não temos tempo de vagar pelos salões para sempre e Ra só vai aparecer se o invocarmos. Precisamos provar nosso valor assumindo o risco. Vocês vão ter que me conduzir. Não posso errar as palavras. Você tem coragem, querida. Taweret levantou a tocha. Não se preocupe, eu vou guiar você. Faça sua leitura. Abri o papiro na segunda parte. As fileiras de hieróglifos que antes pareciam frases desconexas e truncadas, agora faziam perfeito sentido. Eu invoco o nome de Ra, li em voz alta, o rei adormecido, senhor do sol do meio-dia, que se senta no trono de fogo. Bem, deu para você entender. Descrevi como Ra se ergueu do mar de caos. Lembrei sua luz brilhando sobre a terra primordial do Egito, levando vida ao vale do Nilo. Enquanto eu lia, ia me sentindo mais quente. Sadie, você está fumegando, disse Carter. Difícil não entrar em pânico quando alguém faz um comentário como esse, mas percebi que Carter tinha razão. Havia fumaça saindo de meu corpo, formando uma coluna cinzenta que preenchia o corredor. É minha imaginação? Perguntou Carter. Ou a fumaça está nos mostrando o caminho? Ai! O grito no final foi porque pisei no pé dele, o que eu podia fazer muito bem sem perder a concentração. Ele entendeu a mensagem. Cale a boca e comece a andar. Taweret segurou meu braço e me guiou para a frente. Bess e Carter nos acompanharam, um de cada lado, como seguranças. Seguimos a trilha de fumaça por mais 2 corredores e subimos um lance de escada. O livro de Ra em minhas mãos ficou quente a ponto de ser desconfortável. A fumaça de meu corpo começou a encobrir as letras. Você está indo bem, Sadie, disse Taweret. Esse corredor me é familiar. Não sei como ela conseguia diferenciar os corredores, mas me mantive concentrada no papiro. Descrevi o barco solar de Ra navegando pelo céu. Falei de sua sabedoria real e das batalhas que ele vencera contra Apophis. Uma gota de suor escorreu por meu rosto. Meus olhos começaram a arder. Eu esperava que não estivessem literalmente em chamas. Quando cheguei ao verso Ra, o zênite do sol, percebi que estávamos parados diante de uma porta. Ela não parecia diferente de nenhuma outra, mas eu a empurrei e entrei. Continuei lendo, embora estivesse me aproximando rapidamente do final do encantamento. Lá dentro o quarto era escuro. Na luz bruxuleante da tocha de Taweret, vi o homem mais velho do mundo dormindo em uma cama. O rosto enrugado, os braços finos como gravetos, a pele tão translúcida que eu conseguia ver todas as veias. Algumas múmias em Baharia pareciam mais vivas que aquele ser abatido. A luz de Ra retorna, eu li. Gesticulei com a cabeça para as janelas fechadas por pesadas cortinas e, felizmente, Bess e Carter entenderam a mensagem. Eles abriram as cortinas e a luz vermelha do lago de fogo inundou o quarto. O velho não se moveu. Sua boca estava fechada, como se os lábios estivessem costurados. Fiquei junto à cama e continuei lendo. Descrevi Ra despertando ao amanhecer, sentado em seu trono enquanto o barco subia ao céu, as plantas se voltando para o calor do sol. Não está funcionando, Bess murmurou. Entrei em pânico. Restavam apenas 2 versos.
Eu podia sentir a força do encantamento retrocedendo, começando a esquentar meu corpo. Eu ainda fumegava e não gostava do cheiro de sede e grelhada. Precisava acordar Ra ou seria queimada viva. A boca do Deus, é claro. Apoiei o papiro na cama de Ra e fiz o possível para mantê-lo aberto com uma das mãos. Eu canto louvores ao Deus Sol. Estendi a mão livre para Carter e estalei os dedos. Graças a tudo o que é sagrado, meu irmão entendeu. Ele vasculhou minha bolsa e me passou a Netgeri, a lâmina negra de Anubis. Se havia um momento para a abertura da boca, era esse. Encostei a lâmina nos lábios do homem e disse o último verso do encantamento. Desperte, meu rei, com um novo dia. O velho arfou. A fumaça entrou em sua boca como se ele tivesse se tornado um aspirador de pó, e a magia do encantamento o invadiu. Minha temperatura voltou ao normal. Quase caí no chão de alívio. Os olhos de Ra se abriram lentamente. Com um fascínio horrorizado, vi o sangue voltar a percorrer suas veias, inflando-o lentamente como um balão de ar quente. Ele se virou para mim, os olhos desfocados e leitosos, cobertos de catarata. — Hã? Ele ainda parece velho, Carter falou, nervoso. Não devia ter rejuvenescido? Taweret se curvou para o Deus Sol, algo que você não deve tentar fazer em casa se for uma hipopótama grávida calçando salto alto, e tocou a testa de Ra. Ele ainda não está inteiro, disse. Vocês vão ter que completar a jornada da noite. A terceira parte do encantamento, Carter deduziu. Ele tem mais um aspecto, não é? O escaravelho? Bes assentiu, embora não parecesse muito otimista. Khepri, o besouro. Se encontrarmos a última parte de sua alma, talvez ele renasça devidamente. Ra abriu um sorriso desdentado. Gosto de zebras. Eu estava tão cansada que não sabia se o escutara direito. Desculpe, você falou em zebras? Ele sorriu para nós como uma criança que acabara de descobrir algo maravilhoso. Doninhas são doentes. Certo, Carter disse. Talvez ele precise disto. Ele retirou do cinto o gancho e o mangual e os ofereceu a Ra. O velho Deus pôs o gancho na boca e começou a sugá-lo como se fosse uma chupeta. Comecei a me sentir pouco à vontade, e não só por causa da condição de Ra. Quanto tempo já havia passado e onde estava Vlad Menshikov? Vamos levá-lo ao barco, decidi. Bes, você poderia... Sim. Com licença, Lord Ra. Eu preciso carregá-lo. Ele ergueu o Deus Sol da cama e saímos do quarto apressadamente. Ra não devia ser muito pesado, e Bes não teve dificuldade alguma para nos acompanhar, apesar das pernas curtas. Disparamos pelo corredor, refazendo nossos passos, enquanto Ra murmurava. Talvez ele estivesse se divertindo, mas eu estava mortificada. Havíamos enfrentado tantos problemas e era esse tipo de Deus que havíamos despertado? Carter parecia tão preocupado quanto eu. Passamos correndo por outros deuses decrépitos que ficaram todos muito agitados. Alguns apontavam e faziam ruídos gorgolejantes. Um velho deus com cabeça de chacal sacudiu seu suporte de soro e gritou. Lá vem o sol! Lá vai o sol! Chegamos ao saguão e Ra disse. No chão. A cabeça dele balançava. Achei que ele quisesse descer. Depois percebi que ele olhava para algo. No piso, junto a meu pé, havia um brilhante colar prateado, um amuleto familiar em forma de cobra. Para alguém que até poucos minutos antes estava fumegando, de repente senti um frio no estômago. Menshikov, eu disse. Ele esteve aqui. Carter sacou a varinha e examinou o saguão. Mas onde ele está? Por que largaria o colar e iria embora? Ele o deixou de propósito, sugeri. Quer nos provocar. Assim que o disse, percebi que era verdade. Quase podia ouvir Menshikov rindo enquanto prosseguia em sua viagem rio abaixo, deixando-nos para trás. Precisamos ir para o barco, falei.
Depressa, antes que... Cede. Beza apontou para o posto de enfermagem. Sua expressão era grave. Ah, não. Taweret gemeu. Não. O mostrador do relógio de sol apontava para o 8. Isso significava que, mesmo que pudéssemos deixar a quarta casa, mesmo que pudéssemos passar pela quinta, sexta e sétima casas, não faria diferença. De acordo com o que Taweret nos dissera, os portões da oitava casa já estariam fechados. Por isso Menshikov nos deixara ali sem dar o trabalho de nos enfrentar. Já estávamos derrotados.